Quanto mais o ser humano corre atrás do dinheiro, mais distante ele parece ficar. Há algo quase irônico nessa busca. A cada nova tentativa de controlar o tempo, multiplicar os ganhos e conquistar status, a alma se perde um pouco mais no ruído. É o barulho da comparação, o som constante da urgência, o peso invisível da pressa. Mas e se, por um instante, você parasse completamente? E se, em vez de correr atrás, você deixasse o silêncio trabalhar por você? Existe um ponto dentro de cada pessoa em que o som do mundo desaparece e surge uma força serena, uma clareza quase sagrada. É nesse ponto que as maiores decisões nascem, e com elas as maiores fortunas, não apenas materiais, mas emocionais e espirituais. Enquanto a mente agitada cria confusão e escassez, a mente silenciosa cria direção e prosperidade. Os antigos sábios sabiam disso. Os estoicos entendiam que o valor de um homem não se mede pela quantidade de coisas que ele acumula, mas pela paz que ele é capaz de manter, mesmo quando tudo à sua volta grita por atenção. A verdadeira abundância não é um prêmio que se conquista pela luta, mas uma consequência natural de quem aprendeu a dominar o próprio ruído interno. Hoje, todos parecem obcecados em falar sobre sucesso, mas poucos falam sobre o silêncio. Poucos percebem que é nele que a mente se reorganiza, que o foco retorna e que o caminho para a prosperidade se revela. Aquele que aprende a silenciar seus impulsos descobre que a vida, em silêncio, trabalha a seu favor. O silêncio é mais do que ausência de som, é presença total. É quando o barulho do medo se cala e o som da sabedoria começa a falar. Nesse estado, o dinheiro deixa de ser algo que se persegue e se torna algo que flui. Porque o universo parece responder não à ansiedade, mas à serenidade. A mente que vibra em calma é a que atrai. A mente que se desespera é a que repele. Por isso, este vídeo não é sobre técnicas rápidas ou truques mentais. É um convite para algo mais profundo. Compreender como os princípios estoicos da disciplina, da sabedoria e da virtude se unem à reprogramação mental moderna para construir uma riqueza sólida, silenciosa e autêntica. A questão não é quanto você pode ganhar, mas quem você precisa se tornar para que a abundância se sinta segura em ficar. Porque fortuna não é um prêmio do acaso, é um reflexo da sua mente. E uma mente silenciosa é o solo fértil onde a prosperidade floresce. Vivemos em um tempo em que o som do mundo nunca se apaga. A cada instante, uma notificação vibra, um vídeo toca, uma opinião invade. A mente moderna se tornou um campo de batalha. E o inimigo mais perigoso não é o fracasso, mas o excesso de ruído. O homem não se perde por falta de oportunidades, mas por falta de silêncio interior. Ele se afoga em informações, desejos e comparações, acreditando que estar ocupado é o mesmo que estar evoluindo. É assim que o ruído moderno escraviza. Faz parecer que você precisa estar sempre fazendo algo para valer alguma coisa. As redes sociais transformaram o sucesso em espetáculo e a calma em fraqueza. Cada post, cada curtida, cada conquista alheia se torna uma semente de ansiedade. As pessoas se julgam pelo que veem e se esquecem do que são. E nessa busca por validação, sacrificam o essencial, a própria paz. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, o estado em que a mente se curva diante da opinião dos outros. Quando o pensamento depende do olhar externo, a liberdade desaparece. Aquele que vive buscando ser notado perde o poder de observar. E sem observação não há sabedoria, apenas reação. A cada vez que você sente a necessidade de provar algo, está se afastando da serenidade que gera a abundância, porque o barulho da comparação
é o som da escassez. Ele diz: você ainda não é suficiente, você ainda não tem o bastante. E enquanto essa voz domina, você continua correndo, sem perceber que a corrida é o próprio obstáculo. O ruído constante da vida moderna não apenas distrai, ele molda o pensamento, fragmenta o foco e impede o contato com o que realmente importa. Ele faz você esquecer que o verdadeiro poder nasce da clareza, e a clareza só nasce no silêncio. É por isso que muitos acumulam dinheiro, mas não prosperam, conquistam bens, mas continuam vazios. Eles confundem movimento com progresso e acabam exaustos, sem entender por que tudo parece escapar das mãos. A mente saturada não cria, apenas repete. Ela age por reflexo, não por intenção. E enquanto a confusão domina, as oportunidades passam despercebidas, não porque não existam, mas porque o ruído interno não permite enxergá-las. O silêncio é a lente da percepção. Sem ele, toda riqueza se torna invisível. O primeiro passo para sair dessa prisão invisível é reconhecer o quanto do seu barulho não é seu. O quanto dos seus desejos nasceram de comparações e não de propósito. O quanto das suas ações são respostas automáticas ao medo de ficar para trás. A libertação começa quando você percebe que não precisa correr, precisa ouvir. Os antigos estoicos não tinham redes sociais, mas enfrentavam o mesmo inimigo, a mente inquieta. Eles sabiam que o ruído externo é apenas reflexo do caos interno. Por isso, buscavam o domínio de si mesmos antes de qualquer conquista. Porque quem controla o próprio silêncio, controla o rumo da própria vida. Para os antigos estoicos, a riqueza não era uma questão de posse, mas de postura. Eles acreditavam que a mente disciplinada é o verdadeiro cofre onde se guarda a abundância. A fortuna, segundo eles, não é algo que se acumula, mas algo que se manifesta quando o homem aprende a governar o próprio pensamento. Quando a mente se alinha à razão, o mundo exterior se organiza naturalmente. O caos interno cria pobreza, a ordem interior gera prosperidade. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que possui mais do que deseja. Essa frase tão simples revela o núcleo do método estoico. A liberdade financeira e espiritual começa quando você domina o desejo. O impulso de ter mais, de conquistar mais, de provar mais, é o mesmo que mantém a maioria das pessoas presas ao ciclo da insatisfação. A mente indisciplinada busca fora o que lhe falta dentro, e quanto mais busca, mais distante fica. A verdadeira reviravolta acontece quando você compreende que a prosperidade não vem da busca, mas da harmonia. A mente calma, centrada e presente começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. É o estado de atenção silenciosa, a capacidade de agir sem se perder na ansiedade do resultado. O estoico não deseja dominar o mundo, deseja dominar a si mesmo. E é justamente por isso que o mundo o respeita. A riqueza interior nasce quando o pensamento se torna instrumento e não tirano. Quando você aprende a usar a razão como bússola, não como corrente. É essa clareza que permite tomar decisões conscientes, enxergar o que os outros ignoram e construir com propósito. Porque o homem que governa a própria mente, governa também o seu destino. Em tempos modernos, falamos de mentalidade de riqueza, mas poucos entendem que ela não se resume a técnicas financeiras. Trata-se de uma estrutura mental que se alimenta de silêncio, foco e virtude. Você não atrai o que deseja, atrai o que é. Se o seu interior é desordem, o exterior refletirá confusão. Se o seu interior é serenidade, o mundo responderá com fluidez.
Quando há equilíbrio entre razão e propósito, a vida deixa de ser resistência e se transforma em fluxo. As oportunidades surgem sem esforço, as decisões parecem naturais e o medo perde o poder. O dinheiro, nesse ponto, não é um objetivo, mas uma consequência. Ele flui em direção a quem vibra em coerência. Aquele que vive com propósito, age com presença e pensa com calma. A filosofia estoica ensina que tudo o que é sólido começa no invisível. A mente é o campo onde o destino é cultivado. É por isso que as maiores fortunas não nascem de estratégias desesperadas, mas da quietude de quem sabe o que faz e por que faz. O estoico enriquece em silêncio, porque entende que o som da pressa espanta a prosperidade. Ele age, mas sem agitação. Espera, mas sem passividade. E quando o momento certo chega, colhe o que a serenidade plantou. A mente humana é um jardim que floresce conforme o tipo de pensamento que se planta. Muitos cultivam medo, dúvida e escassez e depois se surpreendem por viver rodeados de dificuldades. Não percebem que a mente é um campo fértil e neutro. Ela não distingue o que é bom ou ruim, apenas amplia aquilo em que você insiste em acreditar. É por isso que a reprogramação mental é o ponto onde o estoicismo e a ciência moderna se encontram. Os antigos ensinavam que quem domina o pensamento domina o destino. E hoje a neurociência confirma que cada emoção, cada crença repetida, cria caminhos no cérebro. A mente barulhenta vive em alerta, reage antes de pensar, gasta energia tentando controlar o que está fora de seu alcance. Já a mente silenciosa age com clareza. Percebe oportunidades que os outros ignoram e atrai resultados que parecem coincidência, mas são consequência. É preciso compreender que o foco é o mais poderoso filtro da realidade. Tudo o que você observa de forma constante, o cérebro reforça. Se você se concentra no medo de perder, criará decisões movidas pela defesa. Se mantém o olhar na abundância, suas ações naturalmente se alinham à criação. A diferença entre escassez e prosperidade não está no mundo externo, mas na direção do olhar interno. Quando o pensamento se dispersa, o resultado se dissolve. A disciplina estoica é justamente o treino da atenção. Não se trata de eliminar pensamentos, mas de escolher quais merecem ser nutridos. Uma mente indisciplinada gasta força reagindo. Uma mente treinada canaliza energia criando. Esse é o ponto onde o silêncio se torna ferramenta de poder. No silêncio, você não foge da realidade, você a recria. Feche os olhos por um instante e observe o que passa pela sua mente agora. Quantos pensamentos são realmente seus e quantos são ecos de medo, comparação ou pressa? Quantas decisões você tomou tentando preencher um vazio e não porque estava em paz? O silêncio não é vazio. É o espaço onde as verdades voltam a ser ouvidas. É nele que nasce a clareza e, com ela, o poder de reprogramar. Quando você muda o foco, o mundo muda de forma. O que antes parecia obstáculo se transforma em caminho. O que antes parecia caos se revela como lição. O segredo é que o cérebro segue a direção da emoção dominante. Se há ansiedade, ele cria urgência. Se há serenidade, ele cria visão. Por isso, o domínio emocional é a raiz da prosperidade. Uma mente tranquila não precisa correr atrás do sucesso. Ela se torna um imã natural para ele. O estoico sabia disso muito antes das descobertas modernas. Ele compreendia que o silêncio não é fraqueza, mas alinhamento. É nesse estado que o homem passa de reativo a criador. E é nesse ponto que o dinheiro, as oportunidades e as soluções começam a fluir de forma quase mágica. Mas não há mágica.
a foco interno, disciplina emocional e a sabedoria de quem aprendeu que o ruído nunca produz grandeza. A maior ilusão do homem moderno é acreditar que prosperidade depende de controle absoluto. Ele tenta prever cada passo, calcular cada movimento, antecipar cada resultado. Mas quanto mais tenta controlar, mais a vida escapa entre os dedos. Os estoicos ensinavam o oposto. O poder não está em dominar tudo, mas em dominar a si mesmo diante do que não pode ser controlado. Esse é o segredo do fluxo, o estado onde a ação se torna natural e a prosperidade acontece sem resistência. A vida não recompensa quem luta contra o tempo, mas quem age em harmonia com ele. A diferença é sutil, porém profunda. Quando você tenta forçar o resultado, está dizendo ao universo que duvida do próprio processo. Mas quando confia na disciplina das suas ações, permite que o tempo cumpra o papel dele. A serenidade é a linguagem da abundância. A ansiedade é o dialeto da escassez. O estoico entende que agir e soltar não são opostos, mas complementos. Ele dá o melhor de si em cada ação, sem se prender ao desejo de reconhecimento ou à angústia do resultado. Sua energia está no agora, no que pode ser feito com o que tem, do jeito que é. E é justamente por isso que ele alcança mais. Porque o foco dele está no movimento, não na expectativa. A prosperidade que exige desespero é instável. A que nasce do equilíbrio é permanente. Quem vive obcecado com resultados acaba vivendo em constante tensão. Quem vive centrado em propósito experimenta leveza mesmo no esforço. A diferença está na origem da ação. Uma vem do medo de não ter, a outra vem da certeza de já ser. Quando a mente se torna silenciosa, o corpo age com precisão. A intuição se amplia, as decisões fluem e a vida parece cooperar. Isso não é coincidência, é coerência. O universo responde ao estado interno e o homem sereno está em sintonia com as leis invisíveis que regem o sucesso. Ele não luta contra a corrente, ele aprende a navegar nela. O dinheiro para o homem comum é o objetivo. Para o homem sábio é o eco, um reflexo natural de um interior alinhado, de uma mente que encontrou a medida exata entre esforço e entrega. O verdadeiro poder é agir com intensidade, mas sem ansiedade. É trabalhar com paixão, mas sem apego. É fazer o que precisa ser feito e aceitar com tranquilidade o resultado que vem, porque ele sempre virá, de uma forma ou de outra. No caminho do controle para o fluxo, o estoico descobre que o sucesso deixa de ser uma meta distante e se torna um estado de presença. Quando a mente se aquieta, o trabalho deixa de ser luta e se transforma em expressão. É nesse ponto que o silêncio cria movimento e a paz se torna produtiva. E quem aprende a se mover assim, descobre a prosperidade que não cansa, não pressiona e não falha, apenas flui. O estoico moderno não é aquele que renuncia ao mundo, mas o que aprendeu a viver nele sem se perder. Ele compreende que a verdadeira riqueza não está em possuir tudo, mas em não ser possuído por nada. É aquele que domina suas emoções enquanto todos reagem, que escolhe propósito em vez de distração, e que entende que prosperar é mais sobre coerência do que sobre conquista. Ele vive de forma intencional, sabe que cada decisão é um voto no tipo de vida que está construindo. Por isso, não desperdiça energia com o que não o aproxima da sua essência. Ele trabalha com foco, mas sem obsessão. Busca crescimento, mas não validação. O estoico moderno constrói riqueza como reflexo de uma mente organizada, porque entendeu que o dinheiro não corrige o caos, ele o amplifica. Aqueles que acumulam bens sem clareza interior acabam presos àquilo que conquistam. O homem que vive com propósito, porém, é livre até quando possui muito.
Ele sabe que o valor das coisas está em seu uso, não em sua exibição. O estoico moderno valoriza o tempo acima do consumo, a disciplina acima do impulso, o silêncio acima da aprovação. Ele enriquece de dentro para fora, e é por isso que sua prosperidade é estável. A mente barulhenta se apressa para provar. A mente silenciosa apenas demonstra pelo resultado. E o resultado de uma vida guiada pela razão e pela virtude é inevitável. Respeito, abundância e paz. O estoico moderno não se preocupa em parecer sábio. Ele age com sabedoria. Ele não busca ser admirado. Ele busca ser coerente. E essa coerência se manifesta em tudo o que faz, no trabalho, nas finanças, nas relações, nas escolhas diárias. Ele entendeu que o mundo é reflexo do estado interno. O mercado muda, os preços oscilam, as pessoas partem, mas sua paz permanece. Porque sua estabilidade não depende de circunstâncias, depende de convicção. E essa convicção nasce do silêncio, do espaço onde nenhuma opinião externa consegue interferir. Riqueza, para o estoico moderno, é consequência da ordem interior. Ele não corre atrás do sucesso, ele se torna o tipo de pessoa que o sucesso busca. Sua calma intimida, sua disciplina inspira e sua simplicidade revela grandeza. Ele não precisa se mostrar porque a serenidade já o distingue. Enquanto muitos tentam acumular para se sentirem seguros, ele constrói segurança através do domínio de si mesmo. Enquanto o mundo grita por mais, ele descobre o poder de menos, e é nesse equilíbrio que a abundância se torna natural. Ele entende que prosperidade não é ter tudo, mas viver de tal forma que nada lhe falte. Há um instante em que todo buscador de sabedoria percebe que o verdadeiro poder nunca fez barulho. O poder real é silencioso, discreto e firme. Ele não precisa se impor porque já se estabeleceu dentro. O homem que domina o silêncio domina o mundo, não porque o controla, mas porque nada do mundo o descontrola. Ele aprendeu que a mente é como um espelho. Quando está agitada, distorce tudo. Quando está calma, reflete a verdade. Marcos Aurelius dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas há algo ainda mais profundo. A qualidade dos seus pensamentos depende da serenidade da sua mente. E é nesse ponto que o silêncio se torna não apenas uma prática, mas uma força espiritual. É nele que a alma se fortalece, o foco se renova e o sentido da vida se esclarece. O poder silencioso é aquele que não precisa se defender. Ele não reage, ele compreende. Ele não se apressa, ele confia. Ele não tenta provar, ele demonstra com presença. É a autoridade que nasce da coerência, a influência que vem da calma e a riqueza que brota da consciência. O homem silencioso se torna um farol em meio ao caos, não porque fala mais alto, mas porque permanece inteiro quando tudo desaba. Nesse estado, o mundo exterior deixa de ditar as regras. A mente não se abala com críticas, nem se embriaga com elogios. O foco está no que pode ser feito agora, com sabedoria e propósito. A vida, então, começa a responder de maneira diferente. O que antes exigia esforço, agora flui. O que antes parecia distante, se aproxima. O que antes era luta, se transforma em harmonia. Silêncio não é ausência de ação, é a presença da essência. Quando o ruído se cala, o que permanece é o que sempre foi real, a consciência. E é essa consciência que cria a prosperidade duradoura, aquela que não se abala com crises, que não depende de aprovação, que não teme o futuro. Porque o homem que conquistou o próprio silêncio já conquistou tudo,
E quando esse silêncio se torna o centro da sua vida, algo extraordinário acontece. O tempo se desacelera, a mente se expande e o coração encontra direção. O que parecia impossível torna-se natural, porque a mente serena é a ponte entre o que você imagina e o que realiza. A abundância, então, não precisa ser buscada. Ela simplesmente surge, atraída pela frequência de quem aprendeu a ser dono do próprio interior. Da próxima vez que o mundo te empurrar para correr, escolha parar. Respire, olhe ao redor e perceba o quanto de tudo isso é realmente essencial. A pressa dos outros não é a sua direção. O ruído das vozes alheias não é o seu chamado. A vida se torna clara apenas quando a mente se torna silenciosa, e é nesse instante que a abundância deixa de ser promessa e se transforma em presença. O silêncio é o ponto onde tudo se alinha: a mente, o corpo e o propósito. Quando você aprende a estar inteiro nesse estado, as decisões se tornam simples, o peso desaparece e a clareza guia cada passo. O que antes parecia obstáculo revela-se parte do caminho, e o que antes parecia escassez mostra-se apenas um convite para olhar para dentro. A verdadeira prosperidade não é algo que você conquista, mas algo que você se torna. Ela começa quando a mente para de pedir e começa a agradecer. Quando a pressa cede lugar à confiança e o medo dá espaço à presença. Nesse instante, a vida começa a cooperar com quem a respeita e o universo responde à calma, com generosidade. Não há nada mais poderoso do que uma mente em paz. Porque quando o barulho cessa, a sabedoria fala. E quando a sabedoria fala, tudo se ordena. O silêncio não é o fim do movimento, é o início da maestria. Ele transforma a ação em arte e o tempo em aliado. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, siga essa jornada. Continue cultivando disciplina, propósito e serenidade. Porque quanto mais silenciosa se torna a mente, mais alta é a voz da abundância. E quando você aprende a ouvi-la, o mundo inteiro começa a se mover ao seu favor. Esse é o método estoico da abundância. Dominar o ruído, honrar o silêncio e viver com a leveza de quem já entendeu que a verdadeira fortuna nasce de dentro. Se essa mensagem ressoou dentro de você, deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam clareza, força e paz interior. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodomínio, propósito e abundância e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja exatamente o que essa pessoa está procurando em silêncio. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que o poder não está no barulho do mundo, mas na calma de quem aprendeu a viver em harmonia com ele. Então, permaneça firme, mantenha o foco e lembre-se, a mente silenciosa atrai fortuna. Nos vemos no próximo vídeo.